Sejam bem-vindos a mais uma aula de estética facial avançada. O tema da aula de hoje é como tratar as suas olheiras, como tratar as olheiras do seu paciente. Primeiro passo é a gente entender a anatomia dessa região, porque se eu entendo bem a anatomia dessa região periocular, eu entendo que as olheiras elas são causadas por mais um tipo de situação, mais um tipo de problema. Então aí nós temos uma visão lateral da face, a face está em perfil, e nós conseguimos perceber através dessa descrição de partes que nós temos muitas regiões nessa região das olheiras. Então não é uma coisa única, não é um tipo apenas de problema. Nós percebemos aí que tem nessa parte mais interna a parte óssea, e na parte externa, na parte superficial, nós temos uma série de características, uma série de estruturas. Percebemos que na parte mais de cima, logo abaixo da pálpebra que está fechada, nós temos aí uma grande quantidade de gordura. Essas gorduras, elas podem protuir, elas podem extravasar, elas podem ficar protuberantes, e aí você vai ter uma bolsa de gordura. Logo nós percebemos aí que tem um músculo orbicular. O músculo orbicular, como que ele é? Ele é um músculo circular que fica ao redor dos olhos. Então ele faz o quê? O fechamento dessa região. Não é fechamento de pálpebra, tá? É fechamento, faz isso. Por quê? Porque o objetivo dele é fechar o olhar. Logo depois, logo abaixo, a gente tem aí assim, órbito malar ligament. Então é o ligamento órbito malar. Esse ligamento órbito malar é exatamente esse ligamento que faz esse afundamento nos olhos. Vejamos. Aqui nós temos a região dos olhos, a região da órbita, e logo aqui a gente tem o malar, e logo depois do malar a gente faz um pequeno afundamento. Esse afundamento é por quê? Primeiro porque tem a órbita, que o olho é inserido dentro da órbita, e aqui a diferenciação nessa região que eu estou passando é o ligamento órbito malar, que faz a divisa entre a órbita e a região malar. Então aí tem gordura pré-periostal, que é o que? A gordura que está abaixo. Já digo que nessa região tem uma gordura na pálpebra inferior, e nessa região do malar tem uma série de gordurinhas que nós estudamos lá na aula de anatomia. Só você voltar na aula de anatomia que você vai ver as pequenas gordurinhas, os sulfes que tem nessa região. Então aí nós continuamos que abaixo do ligamento órbito malar e da gordura pré-periostal, nós temos o septo malar. O septo malar, ele seria o quê? Uma banda fibrótica, uma fáscia que separa a gordura que está mais profunda, perto do osso, da musculatura mais externa da região do malar. Depois a gente tem esse sulf, que é uma gordura suborbicular, é uma gordura que está nessa região mais profunda da região malar. E por último, lá embaixo a gente tem assim, zigomático cutaneous ligament, que é o ligamento zigomático cutâneo. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês nessa próximo minuto, falando e explicando na minha face sobre todos esses ligamentos. Eu vou pedir o Igor para colocar aqui esse vídeo, onde eu mostro na face quais são esses ligamentos. Você vai precisar se familiarizar primeiro com esses nomes para depois você pegar a fundo esse conteúdo. Mas esse zigomático cutâneo, esse ligamento zigomático cutâneo, ele é mais nessa região assim que desce. Esses ligamentos, o ligamento órbito malar e esse ligamento zigomático cutâneo, eles são importantes porque eles vão definir o tipo de alteração que o paciente vai ter nessa região periocular. Então, esse ligamento ele é importante porque o encontro desse ligamento, o zigomático cutâneo, com o ligamento órbito malar, ele vai provocar uma bolsa aqui chamado festum ou malar malde. O festum malar malde é um tema que a gente vai tratar na próxima aula,
mas é importante saber por quê? Porque não adianta você vir tratar essa região sem conhecer essas estruturas. Cada parte dessa região, dessa estrutura, vai ter que ser tratada com um tipo de tratamento ou outro. E é uma região que não é tão simples de você fazer tratamentos, porque é uma região complicada de você tratar. Então, explicadas essas estruturas, nós vemos aí uma visão, primeiro, frontal, onde eu vejo a parte de cima. Aí sim, essa imagem está excelente para vocês entenderem. A foto de cima, ela explica muito bem esse ligamento órbito-malar. Então, é a divisa certinha entre a órbita e a região malar. Já o ligamento zigomático cutâneo é esse que eu falava para vocês, que começa quase aqui na goteira lacrimal, desce e faz essa região aqui do malar. Por isso que nós, quando vamos envelhecendo, temos essa depressãozinha aqui nessa região. E forma o festum ou malar malde logo depois. O malar malde é formado por essa confluência desses dois ligamentos que exprime, que comprime essa gordura nessa localização. Essa gordura, quando fica flácida, forma o malar malde. Aí na foto de baixo, que também é uma visão em perfil, uma visão lateral, eu tenho o ligamento órbito-malar e logo abaixo o zigomático cutâneo. Essa foto é maravilhosa. Essa foto é muito boa porque a gente consegue definir aí de uma forma gráfica para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando até aqui. Gravem bem essa foto, pause nessa foto porque ela é muito boa. Então aí a gente tem a primeira, tampou o olho de verde. Temos a primeira linha verde aqui no cantinho, que são os primeiros sinais de envelhecimento da região dos olhos, que é a famosa goteira lacrimal. Geralmente, quando nós fazemos um preenchimento das goteiras lacrimal, que nessa foto está de verde, nós já temos uma boa melhoria das olheiras do paciente. Às vezes não precisa preencher toda a olheira. Só preenchendo a goteira lacrimal você já tem uma boa resposta. Logo, nessa região que termina a linha verde, que tem a linha amarela, esse sim é o ligamento órbito-malar. Esse ligamento ele faz a divisa certinha entre a órbita, a pálpebra inferior e a região malar. E continuando com a linha verde, nós temos a linha vermelha que desce. Esse é o ligamento zigomático cutâneo, que a confluência entre o ligamento zigomático cutâneo e o ligamento órbito-malar faz um represamento dessa gordurinha, e essa gordurinha está representada nessa foto de roxo. Esse sim seria o malar malde ou o festum malar. Tudo bem? Nessa foto ainda tenho essa linha em preto, que seria o sulco naso labial ou sulco naso geniano, conhecido como bigode chinês. Então aí nós temos uma primeira foto para vocês entenderem que não é só um envelhecimento. No caso dessa menina, uma moça jovem que não tem mais do que 30 anos e já tem uma olheira bem escurecida. Estamos aí com o primeiro problema, que é a de coloração das olheiras. Nós já temos essa segunda foto, uma mulher mais madura, podemos dizer que está aí na faixa dos 40 anos, e essa já apresenta o quê? Uma bolsa de gordura debaixo dos olhos. Então a primeira coloração, essa segunda bolsa de gordura. Temos a terceira característica. Então, uma olheira que a gente chama de vascular. É uma olheira muito escurecida. Isso daí pode ser provocado, gente, por muitas características, próprias características genéticas e ambientais da paciente, características de ter dormido pouco, trabalhar à noite, por exemplo. Então, profissionais que trabalham à noite, profissionais que não dormem muito bem, ou então pacientes que têm essa característica genética, que a mãe teve uma olheira muito escurecida e ela também pode apresentar essa olheira escurecida. Então é um tipo de olheira por coloração, mas que é uma causa mais vascular. E chegamos a essa foto, que seria uma olheira de uma mulher chegando nos 50 anos, que apresenta flacidez de pálpebra, a pálpebra está muito craquelada, e isso provoca o quê? Uma aparência de envelhecimento da região dos olhos. Temos uma menina jovem, então vamos colocar aí dos 15 aos 20, 25 anos, que apresenta uma olheira um pouco mais de coloração. Então temos uma olheira afundada que fez uma pigmentação por coloração.
que eu quis representar para vocês ao longo dessas fotos que eu coloquei? Que vocês vão ter tipos diferentes de olheira. Olheira não é tudo igual, então o tratamento não vai ser tudo igual. Para cada tipo de olheira, eu vou colocar um tipo de tratamento diferente, já que a causa que está provocando aquela olheira são diferentes. Então aí eu faço a mesma representação daquela imagem, daquela animação, porém em o rosto de uma pessoa. Então tem o TT, que é Teartrug, que é essa curvinha aqui de dentro dos olhos, que é conhecido como goteira ou calha lacrimal. Temos o PMG, que é o sulco órbito malar, ou sulco pálpebro malar. Temos descendo aqui junto com o Teartrug, junto com a calha lacrimal, nós temos o ligamento zigomático cutâneo. Então são diferentes tipos de estruturas e ligamentos que vão definir o tipo de olheira que o paciente vai ter. Aí nós temos uma mulher de uns 60, 70 anos, então já tem muitas características associadas. Vocês observem que ela não tem olheira por pigmentação, por coloração. E isso é interessante para vocês verem que a coloração ela não está caracterizada pela idade ou pelo fotoenvelhecimento. Essa mulher tem o quê? Um afundamento das olheiras, formação de bolsa na pálpebra inferior e um festum, um malar mal já que vai se pronunciando. Tipo de pessoas que vão envelhecendo. Nós temos aí esse homem. Homem faz muito esse tipo de olheira com o envelhecimento. Que é o quê? Uma olheira que precisa de preenchimento na região de calha lacrimal, porém, na pálpebra inferior ele tem muita bolsa de gordura. Se você fizer preenchimento com ácido hialurônico dentro da bolsa de gordura, essa bolsa ela vai inchar e vai piorar a aparência do seu paciente. Por isso que o preenchimento desse paciente eu quero indicar para vocês que alguns casos são cirúrgicos. Nós precisamos saber até onde nós chegamos e até onde nós precisamos passar a bola para o cirurgião de olhos, para o oftalmologista ou para o cirurgião plástico que vai fazer essa cirurgia de pálpebras para você ter um resultado melhor. E depois que você fizer essa blefaroplastia e remover essa gordura, aí sim você vai fazer um tratamento com ácido hialurônico ou com outros tipos de intervenção. Então aí a gente tem uma tecnologia que é conhecida como jato de plasma ou plasma IQ. Então o jato de plasma ele é muito bom para essa região das áreas dos olhos, porém nós precisamos ter indicação para esse paciente, porque senão você pode também deixar uma queimadura pontuada nessa região do paciente e aí vai ficar muito pior do que era. Mas se tiver indicação, nós temos bons resultados. Eu particularmente não gosto de utilizar jato de plasma. Eu acho que para essa região dos olhos, para a flacidez da região dos olhos, nós temos protocolos melhores, como por exemplo o H5 New Age, que é um peeling de fenol para essa região. E outra, comparada com essa, é o Line Skin Hard da Teresa Escada. São duas formas de você tratar essa região para flacidez e para craquelamento, que você vai ter resultados muito bons. Coloquei para vocês o H5 New Age, que é uma técnica desenvolvida por mim, junto com o professor Márcio Guidoni, que nós desenvolvemos um peeling específico para essa região da área dos olhos, que tem uma recuperação muito boa e uma melhoria tanto da flacidez como do craquelamento das pálpebras. E aí eu coloco um X muito grande, não é indicando que você não possa fazer preenchimento. Coloquei preenchimentos aí diversos, da Restylane, da Renova, da Juvederm, enfim, de todas as Belotero, todas as marcas possíveis. Não é que você não possa preencher olheira, é que eu quero dizer que não é toda olheira que vai ser preenchida. A olheira, para ser preenchida, ela tem que ter indicação de preenchimento, porque senão você pode piorar essa olheira. Então não toda olheira é de preenchimento, mas eu posso sim estar preenchendo quando ela tiver uma boa indicação. Por último, escolha bem o profissional que vai fazer o seu preenchimento de olheiras e escolha bem o profissional que vai tratar a região dos seus olhos, porque os olhos é a janela do mundo. Então você tem que tratar muito bem essa região dos olhos, porque o olhar ele diz muito sobre a face
do paciente. Essa foi mais uma aula onde nós aprendemos um pouco sobre olheiras na área de estética facial avançada. Vejo você na próxima aula.